livro Piedade com Contentamento é um Grande Ganho. Por James Buchanan Dunlop. 1. Piedade com contentamento é um grande ganho. Isto implica que pode haver uma espécie de contentamento sem piedade, e nisso há, claro, algum ganho. O que é piedade? Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 13:16. A verdadeira piedade é a semelhança de Deus, como na porção acima, e em Efésios 5:1, ligada a Efésios 4:32. Os cristãos devem ser seguidores, literalmente imitadores, de Deus, ser semelhantes a Deus ou piedosos, sempre entregando-nos a Deus pelos outros, como Cristo fez na cruz, é claro, exceto o que somente Cristo poderia fazer fazendo expiação. Mas a nossa piedade, o nosso andar em amor, não deve ter um padrão inferior a este. O Espírito Santo também na primeira epístola de João ensina o mesmo padrão que nós, cristãos, amamos uns aos outros no capítulo 4:16. Então a piedade com contentamento é um grande ganho. 1 Timóteo 6:6-8. A piedade não só tem promessa da vida que agora existe, mas também da que há de vir. 1 Timóteo 4:8, e ambas são ganho. Portanto, a piedade com contentamento é um grande ganho. Onde não há este contentamento, o coração não fica satisfeito, não descansa na alegria da comunhão com o Pai e o Filho. Satanás sabe disso muito bem e tenta roubar-nos esta alegria estimulando a cobiça. Portanto, somos exortados em Hebreus 13:5. Deixe a sua conduta como cristão, ser sem cobiça, e esteja contente com as coisas que você tem. Porque ele disse: eu nunca te deixarei, nem te desampararei, e novamente, porque nada trouxemos a este mundo, e é certo que nada podemos levar. 1 Timóteo 6:7-10. Mas com o que devo me contentar? Alimentos e roupas. Ouça também o que nosso Senhor ensina sobre isso em Lucas 12, e o que devemos considerar. Devemos considerar os corvos e os lírios, e como ele alimenta um e veste o outro. Lucas 12:22-30. O que é cobiça? Nas Escrituras existem diferentes palavras no grego, todas traduzidas pela mesma palavra inglesa cobiça ou cobiça. 5 palavras gregas para cobiça e cobiça são encontradas no Novo Testamento. Em apenas 2 textos, a saber, 1 Coríntios 12:31 e 1 Coríntios 14:39, a palavra é usada no bom sentido, e aqui apenas a palavra zelou ou ser zeloso por, é usada. De longe, a palavra mais comum é plionexia, que significa ganância por mais ou ganância por ganho. Das outras 3 palavras pelarguros ou amor à prata é encontrada em Lucas 16:14, Hebreus 13:5 e 2 Timóteo 3:2. Em 1 Timóteo 6:10 é traduzido como amor ao dinheiro. Epítome ou fixar a mente é usado em Atos 20:33, Romanos 7:7 e Romanos 13:9. Em 1 Timóteo 6:10 é oregomai ou estender os braços para. Em Lucas 12:15-20 é ganância de lucro, em Hebreus 12:15-17 também. E em 1 Coríntios 5 somos instruídos a abandonar não apenas o fornicador, ou o bêbado, ou o maldizente, como uma pessoa perversa, mas também o ganancioso, ou avarento. Não mostra tudo isso quão odiosa é para Deus a ganância por lucro? É idolatria, Colossenses 3:5. Como isso rouba a Deus o seu devido lugar. E como isso rouba da alma o grande ganho da piedade com contentamento, e a alegria do Pai agindo como Pai para aqueles que estão separados de qualquer jugo desigual com os incrédulos. Algumas linhas me aparecem que ilustram o que foi dito acima, e as repasso ao leitor. Ouvido em um pomar, disse o Robin ao Pardal, eu realmente gostaria de saber por que esses seres humanos ansiosos correm e se preocupam tanto. Disse o Pardal ao Pisco, amigo, acho que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial que cuide de você e de mim. Mas o Pardal estava errado, crente. Os humanos têm um Pai Celestial, mas não confiam no seu amor e cuidado todo-poderoso por eles, por isso correm e se preocupam tanto. Mas a cobiça não produz apenas inquietação e preocupação na alma. Dificulta tanto a comunhão tranquila e feliz com o Pai e o Filho, que a alegria se perde e não há força para adoração ou serviço, exceto talvez de forma legal. E o cristão fica entorpecido e frio e mostra poucos sinais de vida.
Raramente se ouve que tais pessoas abram a boca, seja na reunião de adoração ou na reunião de oração, a Deus, o Pai, ou ao Filho. No entanto, o Filho diz: deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. Porque doce é a tua voz, e o teu semblante é formoso. Cântico dos Cânticos 11 e 14. Se o cristão continuar a ceder a esse espírito de ganância por ganho, Deus nos diz que tal pessoa cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que afogam os homens na destruição e na perdição. Mas tu, ó homem de Deus, fuja dessas coisas e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. 1 Timóteo 6, 9, 12. Mas tudo isso não precisa de poder, de força espiritual. Certamente que sim, e pode ser encontrado no ressuscitado, ascendido, a quem estamos unidos, bem como em quem somos aceitos e a quem pertencemos. Pois toda a plenitude da divindade habita nele, e somos preenchidos, completos nele, e sua graça é suficiente para nós, sua força que se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, não devemos nos desculpar nem desanimar. Nós podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece, aqueles que olham para Ele, para aquele que nos ama como um homem ama a si mesmo, como parte de si mesmo. Portanto, não nos deixemos enganar por uma frequente citação errada dessas palavras em Romanos 12:11, dizendo-nos para sermos diligentes nos negócios. Não diz isso. Leia-o com atenção e, se tiver uma nova tradução, leia-la também. Pois estou convencido de que muitos de nós, ao citarmos erroneamente esta escritura, estamos caindo na armadilha da cobiça ou da ganância por lucro, e não apenas estamos sendo privados de muita alegria no Senhor, mas estamos prejudicando as assembleias onde nos reunimos, e estão tirando outros do caminho com nosso exemplo. Nosso bendito Senhor em Lucas 12, já mencionado, nos diz: se estivermos inclinados à ansiedade quanto a prover as coisas necessárias para nós mesmos ou para a família, não pensemos ansiosamente sobre essas coisas. E em Mateus, falando aos seus, no Sermão da Montanha, nos diz para buscarmos primeiro as coisas de Deus, o reino, e tudo o que é necessário, aquilo com que devemos nos contentar, aquilo que os corvos e os lírios obtêm dele, será acrescentado a nós. E essa preciosa expressão de seu amoroso cuidado por nós vem para nos encorajar, porque vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Lucas 12:30. Confiar nele mais plenamente, simplesmente mover-se, no prazer consciente e calmo, do amor do Pai, sabendo que o caminho quadriculado da vida leva ao seu descanso. Satisfeito o caminho que ele segue deve ser sempre o melhor. Apenas aqui, deixe-me notar novamente a passagem que muitas vezes é citada erroneamente, e é por este meio usada por Satanás para incitar os queridos filhos de Deus a esta armadilha de ceder à ganância por ganho. Em vez disso, somos instruídos a prosseguir em silêncio com Deus, contentes em ganhar a vida e a providenciar coisas honestas aos olhos de todos os homens. Refiro-me a Romanos 12:11 minutos e 17 segundos. O versículo 11 é geralmente citado para dizer diligente nos negócios, etc. Não é tal coisa, mas não preguiçoso nos negócios, fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Uma coisa muito diferente de dedicar diligentemente todo o tempo e energia para ganhar dinheiro, ser ávido por ganhos e ter pouca ou nenhuma intenção de servir ao Senhor nos negócios. Infelizmente, quanto nós, cristãos, e também os cristãos reunidos, falhamos e estamos falhando neste envolvimento cativante com nossas próprias coisas, em vez das coisas do Senhor Jesus. Isso acontece até o ponto de abandonarmos a reunião e encorajarmos uns aos outros na reunião semanal de oração e na reunião de leitura, alguns comparecendo apenas na reunião matinal do dia do Senhor para partir o pão, no dia em que até o mundo deixa de lado os seus negócios, porque neste país os negócios não são conduzidos nos dias do Senhor. Caro leitor cristão, considere o que digo e que o Senhor lhe dê entendimento em todas as coisas. Que seu grande, gracioso e imutável amor por nós, revelado na cruz, que ainda continua em nossa direção agora no trono, constranja nossos corações para que possamos colocar Cristo e as coisas de Deus em primeiro lugar, e viver, não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou, desfrutando com contentamento o grande ganho da piedade.